Olá, tudo bem? Como vão todos? Estamos aqui no canal Seguros e Sinistros Ponto a Ponto, agora apresentando um vídeo do tema 6, que aborda, como vocês veem, a tela é vermelha, aborda sinistro, nesse caso o sinistro incêndio, que é do tema 6, os procedimentos de regulação, objetivando o corretor de seguros. Aqui a aula não é, a apresentação não é para reguladores, tá? Nós vamos abordar agora aqui o que abordamos no tema 2, em vídeos anteriores, onde a gente falou sobre a depreciação e o rateio, como é que ela se dá e os critérios de depreciação. Nós vamos fazer agora aqui uma aplicação prática, observando então números, tá? De como é que isso se aplica na prática, tá? Então, eu vou entrar direto na questão, as definições e as questões ali, se não ficaram claras, retornem ao tema 2, que é do seguro incêndio, que é os vídeos de tela azul. Lá está a teoria, aqui está a prática, tá? Então vamos adiante aqui, que nós vamos colocar o caso que eu vou apresentar para vocês é esse aí. Um incêndio empresarial que aconteceu, importância assegurada, né? O valor em risco declarado nesse caso era de 1,5 milhão, né? O prejuízo apurado pelo regulador foi de 400 mil reais, tá? Só que o valor em risco que o regulador apurou era de 2 milhões, ou seja, foi declarado na pólice 1,5 milhão, foi apurado pelo regulador 2 milhões. Então, o que acontece? Esses conceitos em todos que eu abordei estão lá no tema 2, vídeo 3, tá? Se vocês quiserem dar uma refrescada na memória lá. Então, o que significa em relação ao valor em risco atual? Significa que ele é maior que a importância assegurada declarada. E então estamos diante de rateio, ou seja, o que foi informado é menor que o que foi apurado. Então estamos aí numa condição de rateio. Então toda a regulação de sinistros vai se dar dentro desse critério, tá? Então vamos ver, eu vou separar em 3 casos, tá? O primeiro caso, nós vamos fazer o critério sem depreciação, para que vocês entendam como é que funciona. Nesse caso, por que não tem depreciação? Porque, em tese, digamos assim, o evento na edificação que aconteceu era tudo novo, em bom estado de conservação, não há o que se aplicar em depreciação, tá? E sempre lembrando que depreciação não significa perda de indenização, tá? A expressão matemática que é usada é essa que vocês têm aqui no vídeo, tá? Indenização igual ao prejuízo, tá? Que é multiplicado pelo quociente entre a importância assegurada e o valor em risco. Tá? Então, no momento em que eu pego o prejuízo e divido ele, né, pelo quociente da importância assegurada, 1,5 milhão, dividido por 2 milhões, o resultado disso vai nos dar 300 mil. Então está aqui o critério do rateio, né? Em função de que o que foi declarado é menor do que o que foi apurado, já temos aqui uma indenização de 300 mil reais, ou seja, 100 mil reais a menos, tá? Ou seja, não houve depreciação, mesmo assim o rateio está aqui. O que eu quero dizer com vocês? A depreciação nem sempre é o vilão da história. O vilão é o rateio. E o rateio não é culpa da seguradora. O segurador está cumprindo as condições gerais do produto, tá? Isso é uma questão de contratação, tá? Vamos ver o segundo critério de análise, que seria olhando agora com depreciação, tá? O regulador fez o seu trabalho e chegou à conclusão, pelo método de Vos-Heideck,
que a depreciação é de 25%. Eu não vou entrar nos critérios de como ele é contínuo, porque nos vídeos anteriores eu oriento, né? Isso aqui é atribuição de engenheiros ou de arquitetos, tá? E leva em consideração outras questões que vocês vão ver nos vídeos anteriores, tá? Aqui só o resultado 25%, tá? Então o que que acontece? Eu uso aquela mesma expressão do slide anterior, tá? O prejuízo agora 300 mil reais, né? Já estamos na condição de rateio, 300 mil reais, tá? Estamos na condição de rateio. Eu tiro a depreciação, 25%, nos resta o quê? 280 mil reais, tá? Faço o quociente da importância assegurada sobre o valor em risco apurado, né? Isso nos dá uma indenização atual de 210 mil. Isso é a primeira indenização. Já expliquei o motivo. A indenização é feita em duas etapas. Então, o cliente vai receber os 210 mil reais, tá? Que seria o prejuízo atual, indenização atual. Tá? Se ele comprovar o início da obra, queira por um pedido de vistoria ou por documentos, notas fiscais, enfim, ele vai receber a segunda indenização, né? Como é que se faz a segunda indenização? A segunda indenização se pega o prejuízo atual, se deduz os 210 mil já pagos, restam 90. Né? E aí então ele recebe a indenização integral, 300 mil reais. Aqui vem a prova de que a depreciação não prejudica o cliente. Tá? Ela é devolvida, havendo suficiência de verba, ela é entregue ao cliente, só basta ele iniciar a obra. Tá? E agora então nós vamos ver o critério, o terceiro que eu já abordei em exemplos anteriores, que é o critério com o fator de correção. Isso vocês vão encontrar lá no tema 2, tá? Nos vídeos azuis, tá? No tema 2. Eu comentei lá que existem apólices que no seguro empresarial existe um fator de correção, tá? Ou seja, é uma prática nas apólices empresariais. Comentei isso lá, tá? Via de regra, o fator de correção varia, eu mostrei lá, entre 15% a 20%, tá? Ou seja, é um fator de correção, se fosse de 20%, seria 0,80, né? Então, o que se faz? Com esse fator de correção, o meu rateio pode acontecer e pode não acontecer. Tá? Por quê? Porque esse fator de correção ele é aplicado diretamente no quociente entre a importância assegurada e o valor em risco. No momento em que eu multiplico o 0,80 aqui, ó, o fator de correção, que é um número menor do que 1, né? Ou seja, eu estou descontando 20% do valor em risco que o regulador apurou. Então esse número vai cair, vai ser menor. Então no momento em que eu faço o quociente entre 1.500 e 2.000, né, e depois multiplico pela importância assegurada, pelo prejuízo de novo, que era os 400 mil reais, eu vou ter uma indenização agora de 375 mil, não mais de 300. Ou seja, esse fator, de novo, é um benefício que se encontra nas cláusulas de seguro. Tá? Ou seja, não tem sacanagem aqui no mercado de seguro. Eu não estou aqui defendendo seguradora. Né? O nosso cliente é o segurado. Mas eu quero demonstrar aqui que o produto ele é justo. Tá? Ele apresenta esse fator de correção no sentido de evitar com que a gente ocorra em critérios de avaliação que às vezes são muito precisos, né? Que a gente torne ele um pouco impreciso e esse fator corrige um pouco. Então o que acontece? A indenização continua se dando em duas etapas. A primeira etapa, nesse caso, a gente aplica aquela formulazinha lá, de novo, da depreciação, né? Pegamos os 375 mil, deduzimos a depreciação de 25%, vamos encontrar 281.250. Número superior ao anterior, né? Sem o fator de correção. Eu fiz separadamente para vocês verem que o fator de correção ele é positivo. Né? E aí a segunda indenização, né?
Se eu paguei na primeira 281 e 250 e tenho 375 a pagar, a diferença é 93.750. Ou seja, com o fator de correção, houve rateio? Ainda houve. Só que agora, em vez de ser 100 mil reais de rateio, nós tivemos aqui o quê? 25 mil reais de rateio. Tá? Ou seja, esse fator de correção, repito, ele é positivo. Tá? O rateio, repito, é função da forma com que nós vamos preparar a cotação e elaborar os dados básicos para a cotação. Tá? A depreciação é um critério técnico que, se for bem apresentado, ele não repercute em prejuízo, com exceção, eu já comentei nos vídeos anteriores, no tema 2, se houver uma depreciação severa. Aí nós vamos ter um outro exemplo numérico onde a gente vai apresentar a depreciação severa. Tá? Mas nesses casos aqui, vocês viram que é fácil de observar de que a depreciação ele não é problema, via de regra. Tá? O problema está no rateio e mesmo assim a seguradora ainda usa o critério de fator de correção, que eu chamo de fator de correção, cada seguradora tem um termo, tá? Em que vem em benefício do cliente. Tá? A gente parte do pressuposto, evidentemente, que o regulador sabe fazer esse trabalho, né, de análise e que, se não, cabe ao corretor também conferir esses dados todos. Tá? Então, espero que tenha sido... Aí a gente completa o entendimento sobre depreciação e rateio. Né? Vamos só falar mais tarde alguns outros exemplos a respeito disso, para sedimentar, principalmente falando da depreciação severa também nos próximos vídeos. Tá? Espero que tenha sido interessante para você. Se gostaram, deem o seu like, compartilhe com os colegas, né? Se inscrevam no canal, porque nós temos ainda bastante conteúdo para ver, são 12 temas, tá? Que a gente pretende abordar pelo menos de 10 a 12 temas por mês. Tá? Por enquanto, então, ficamos por aqui. Agradeço a todos, como diz o Faustão, a sua audiência e a sua paciência. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Fiquem com Deus.